Olá, sejam todos bem-vindos ao Aula Academia mais uma vez, o nosso espaço de aprendizagem de matemática. O assunto que nós vamos tratar agora está apresentado aqui no título: o zero é par ou o zero é ímpar? Não é uma questão tão simples, né? Ou seja, usando a definição de número par, mostrar que o número 4 é um número par, que o 3 é um número ímpar, não é tão difícil, não é tão complexo, mas sobre o zero, eu acho que merece até uma gravação de uma aulinha, como nós estamos fazendo aqui nesse momento. Então, estamos usando a seguinte definição para números pares e números ímpares. Então, dado uma coleção de objetos, ou seja, não estamos trabalhando só com números, né? Números de forma abstrata. Estamos trabalhando com criança, né? Então continuamos falando em coleção de objetos, né? Dado uma coleção de objetos, se distribuímos os objetos dessa coleção para duas pessoas, aqui é a noção de dividir por dois, tá? Ou seja, se dividirmos essa coleção de objetos para duas pessoas, Ana e Marcos, estão colocando nomes, né? E cada uma delas, ou seja, a Ana e o Marcos, receber igualmente a mesma quantidade de objetos da coleção e não sobrar nada. Isso aqui é importantíssimo. Tem que fazer a distribuição de forma equitativa, distribuir igualmente, não pode sobrar nada. Então, não sobrar nada quer dizer sobrar zero. Então, queremos dizer, se sobrar zero, o número então é classificado como um número par, ou seja, então essa coleção tem um número par de objetos. Então é essa a ideia, né? 1, 2, 3, 4. Podemos formar aqui um par desse limão com esse. Podemos formar aqui um outro par. Não sobrou nada, então essa coleção de 4 limões é uma coleção par de objetos. É isso que está colocado aqui, tá? Ou seja, fizemos duplas, fizemos par e não sobrou nada, tá? Aquela mesma ideia se a gente for organizar uma dança de quadrilha na festa de São João, né? Pegar aqui um menino com uma menina, um menino com uma menina, tá? Formou aqui um par, formou aqui um par, não sobrou nem menino nem sobrou menina, então 4 dá para formar pares sem sobrar nada, sem sobrar nenhum. Formamos pares e sobrou zero, não ficou ninguém sem o seu parceiro. Essa é a ideia do número par. Bem, para conseguir a explicação sobre o zero e o zero, né? Perguntei para uma criança, recorri então a uma criança de 9 anos, atualmente no quarto ano, ou seja, ela já está, em termos de escolaridade, ela já está no quarto ano. Perguntei para essa criança se ela já tinha estudado em matemática o assunto de números pares e ímpares. Ela disse que sim. Perguntei também para uma outra criança, viu, pessoal, que já está no terceiro ano, ela disse que não tinha visto isso. Nós estamos trabalhando aqui com um assunto de segundo ano, tá? Então, talvez a gente já esteja até adiantando um pouco, tá? Fica aí ao critério de vocês. Pedi que me explicasse o conceito de número par e ímpar e ela usou o conceito sobre a classificação de número par e de número ímpar, ela trabalhou com esse conceito que nós apresentamos aqui acima, tá? Ou seja, dividir a coleção de objetos para duas pessoas, se não sobrar nada, se sobrar zero é porque é par, tá? Então o conceito é o que nós apresentamos aí acima. Para explicar para nós adultos, então eu queria que ela nos ajudasse aí a explicar para nós adultos a diferença, né? Explicar a diferença entre números pares e ímpares, começando, por exemplo, do número 4 e ir descendo até o número 1. Então, para não alongar muito, comecei minhas perguntas para essa criança de 9 anos, tá? Que disse que já tinha estudado os conceitos do que é número par e número ímpar. Então, eu pedi que começasse que ela me explicasse sobre o número 4.
Depois descemos para o número 3, o 2, até chegarmos no número 1, tá? Olha a explicação dessa criança de 9 anos, usando como exemplo coleção de dados, de dadinhos, tá? O modelo é o seguinte, ela na realidade não usou dadinhos não, tá? Eu estou usando aqui na nossa explicação porque eu tenho isso aqui no PowerPoint, tá? Olha a explicação, ela usou tampinhas de garrafa de água mineral, tá? Olha a explicação dela usando a coleção. Aí, em vez de falar em Ana e Marcos, ela usou duas garrafas de água mineral e as tampinhas estavam representando os objetos da coleção. Então, tinha lá, na explicação dela, ela tinha as duas garrafas e ela estava, os objetos que ela estava usando para mostrar se era par ou ímpar eram as tampinhas, tá? Então, Ana, como se tivesse aqui Ana e Marcos aqui no meu exemplo, tá? E começando aqui com quatro objetos. Então, ao invés de fazer isso, eu estou trabalhando com Ana e Marcos e 4 dadinhos, tá? Então, estou sendo fiel à explicação que essa criança me deu. Então, começamos com coleção de 4. 4 é par ou ímpar. Então, a explicação que ela me deu é o seguinte, ó. Passa, por exemplo, esse dadinho aqui para a Ana. Esse já foi. Passa esse dadinho para o Marcos. Esse já foi. Passa esse dadinho lá para a Ana e passa esse dadinho para o Marcos. Ana, a coleção inicial tinha 4 objetos. No final, Ana ficou com 2 e Marcos ficou com 2. Ana e Marcos receberam a mesma quantidade de objetos da coleção? A resposta é sim, mas não basta, né? Sobraram quantos? Então, isso aqui é fundamental fazer essa pergunta. Quantos sobraram? Sobrou 0. Sobrou nada, então 4 é par. Está dentro da definição. Distribuímos igualmente os 4 dadinhos entre Ana e Marcos. Nem Ana nem Marcos ficou com mais dadinhos. Ou seja, nenhum ficou com mais dadinhos do que o outro. E sobrou algum dadinho? Então essa pergunta é fundamental. Não. Não sobrou nenhum dadinho, tá? Então, por esse motivo, 4 é par. Vamos continuar? Agora com a coleção de 3 objetos. Esse foi para Ana. Não tem mais aqui. Esse foi para o Marcos. Ele saiu daqui, tá? Sumiu. Se eu der esse aqui para a Ana, acabou. Não tem mais objeto, não tem mais dadinhos na coleção. Aí o Marcos vai ficar com a menos. Então, nós repartir igualmente. Então, esse critério não vai ser cumprido. Então, não posso passar esse para a Ana, porque o Marcos vai ficar com um a menos. Eu poderia passar para o Marcos? Também não, porque senão a Ana ficaria com um a menos. Bem, a única forma de pegar uma coleção com 3 dadinhos e distribuir igualmente entre Ana e Marcos, igualmente é dando um para Ana e um para Marcos. Mas aí vem a questão final. E aí, sobra algum dadinho? Sobrou esse, ó. Sobrou um. E não podia sobrar nada, tem que sobrar 0. Ana e Marcos receberam a mesma quantidade de dadinhos, receberam igualmente, cada um recebeu um. Sobrou algum objeto? Sim, sobrou um. Não podia sobrar nada para ser par. Assim, 3. Uma coleção com 3 dadinhos é uma coleção de número ímpar de objetos, tá? Chegou a hora de verificar a coleção com 2 objetos. Está aqui, 1, 2. Né? 1, 2. Esse vai para a Ana, esse vai para o Marcos. Saiu daqui, né? Saiu daqui. Já está lá na coleção da Ana e do Marcos. Receber igualmente? Sim. Repartimos os 2 dadinhos da coleção entre 2 pessoas, Ana e Marcos. Eles receberam a mesma quantidade de dadinhos. Sobrou algum? Não, não sobrou nenhum. Assim, o número 2 é um número par. Chegou o momento de verificar se o número 1, uma coleção que tem o número 1, é par ou ímpar. Então tem aqui a coleção para ser repartida entre 2 pessoas, Ana e Marcos, como a gente vem fazendo desde o começo. Se eu der esse
dadinho para a Ana vai ficar com 1, o Marcos vai ficar com 0. Epa, não repartimos igualmente. Então, esse é um dos critérios. Se eu der para o Marcos, quem vai ficar com 0 vai ser a Ana. Então, é melhor, para não, por senso de justiça e seguir a definição de número par, não dar esse dadinho nem para o Ana e nem para o Marcos. Repartir o dadinho na metade não está em discussão. Então a pergunta, e aí, conseguimos repartir os objetos da coleção? Os objetos da coleção não, na realidade é singular, né? O único objeto da coleção igualmente para a Ana e para o Marcos sem sobrar nenhum. Observe que a coleção agora só tem um dadinho. Não podemos repartir o dadinho em 2 pedaços, em 2 metades. Não é essa a ideia. Se a gente der o único dadinho para a Ana, o Marcos ficará com nada, com 0. Não é esta a regra. Queremos repartir igualmente entre os dois. Se a gente der o único dadinho para o Marcos, a Ana ficará com 0. Desta forma, não foi possível, não foi, né? Possível repartir o único dadinho da coleção igualmente entre Ana e Marcos e não sobrar nada. A conclusão é que o número é ímpar e tanto a Ana como o Marcos vão ter que contentar-se em ficar com quantos dadinhos? Nesse caso, esse vai ficar com 0 e esse vai ficar com 0. Com nada, né? Não vão poder receber nada. Chegou a hora do 0. Eu coloquei lá no começo que eu estava fazendo essa gravação dessa aulinha pela importância do tema. O 0 é par ou o 0 é ímpar, né? 4 é par, o próximo para trás é ímpar. O 2 é par, o próximo para trás é ímpar. Par, ímpar, par. E aí? 0 é par ou ímpar? O 1 é ímpar, o próximo é par, 2. 3 é ímpar, o próximo é par, 4. Parece que eles aparecem sempre, tanto subindo ou descendo, os números sempre vão alternando entre par e ímpar, né? Então já analisamos, né, o 4, 3, 2 e 1. Par, ímpar. Par e ímpar, não é isso? Então vamos lá, agora chegou a hora do 0. Chegou a hora do 0. Veja que não é uma tarefa muito simples, mas a criança de 9 anos de idade, cursando o 4º ano, que eu comentei lá no início, neste momento da explicação me convenceu. A explicação que ela me deu sobre se o 0 é par ou ímpar. A explicação segue na mesma linha que estamos seguindo até o momento, que estamos trabalhando até o momento, para os números 4 que é par, 3 que é ímpar, 2 que é par e 1 que é ímpar. Prestemos atenção na sua explicação, na explicação que essa criança de 9 anos me deu. A demonstração dela é baseada na definição apresentada lá no início, ou seja, repartir igualmente entre 2 pessoas e sobrar nada, e sobrar 0. Então olha aqui o 0, está aqui o 0, é uma coleção vazia, uma coleção que tem 0 objetos. Número de dadinhos na coleção, 0, é esse o número que nós estamos analisando. Nós temos que repartir entre Ana, nós não temos nenhum preconceito com 0 não, né gente? Já fizemos com o número 4, com 3, com 2, com 1, então, fala, mas o que você está repartindo aqui, se não tem nada aí dentro? Bem, não é que não tem nada, não. O conjunto está vazio, né? Então o número de dadinhos na coleção é 0. Se eu tenho 0 dadinhos aqui, o que eu posso dar para a Ana? Posso dar 0. E o que eu posso dar para o Marcos? Posso dar 0. Só posso fazer isso, né? Porque não tem dadinhos para repartir. Então a Ana vai ficar com 0 e o Marcos vai ficar com 0. Então o critério de repartir igualmente, da igualdade na repartição, está satisfeito? Sim. Então, se perguntar, foi repartido igualmente? Sim, você fala, mas repartir ficou com 0? Ué, se você repartiu 4, cada um recebeu 2. Se repartir 2, cada um recebeu 1. Bem,
Quando reparte 4, Ana tem mais, Marcos tem mais, 2 e 2, né? Receberam duas maçãs. Se fosse em vez de dadinhos, fosse duas maçãs. Desculpe, se fosse ao invés de dadinhos, fosse maçãs, né? Quando fosse 4, a Ana ficaria com duas maçãs, o Marcos ficaria com duas. Nossa, que bom! Se fossem duas maçãs aqui na coleção, a Ana ficaria com uma maçã, o Marcos com uma. Receberam igualmente. Talvez não ficaram tão felizes como ficaram quando receberam 4. Desculpe, quando repartimos 4. Quando repartiu 4, Ana ficou com duas maçãs e Marcos com duas. Quando repartimos duas, a Ana teve que contentar com uma e o Marcos com uma. E agora o 0. A Ana vai ter que contentar com 0 e o Marcos vai ter que contentar com 0. Igualmente, podem ter ficado desapontados e tristes, mas o critério da igualdade foi cumprido, não é isso? E a outra pergunta para poder terminar: quantos sobraram? A coleção já tinha 0, sobrou 0. Então, essa foi a explicação que a criança de 9 anos me deu e eu fiquei convencido. Bem, conto aí com a colaboração do pai, da mãe, do professor, da professora, do irmão, da irmã, de um amigo ou amiga que já tem conhecimento desse assunto, como essa criança de 9 anos já tinha, né? Para poder ajudar aí uma criança que ainda não entende desse assunto, ou um grupo de crianças que ainda não entende desse assunto, ou até um jovem com um pouco mais de idade, mas que ainda não passou por esse processo de aprendizagem nesse nível da matemática, que aí está ou seja, que ajude essas pessoas a aprenderem essas definições como estamos apresentando aqui, tá? Ou seja, a conclusão que nós chegamos é que o 0, tá aqui ela, assim, a conclusão, né? Assim, 0, o número 0, né? É um número par. Conclusão: analisando os números de 0 a 9, os números pares, olha ele aqui agora, está na galeria, né? 0, 2, 4, 6, 8. O 2 era facinho, né? Duas laranjas, uma para Ana e uma para o Marcos. O 4 era fácil, né? Uma coleção com 4 laranjas, né? Duas para Ana e duas para o Marcos. Ana e Marcos. A mesma coisa com 0, 2, 4. Desculpe, 0 não. Com 2, 4, 6 e 8. Fácil, né? Agora faltava o 0. É o que nós estamos dedicando então essa aula para falar especificamente do 0 e responder a questão lá do início: o 0 é par ou ímpar? Concluímos que o 0 é par. E os números ímpares são 1, 3, 5, 7 e 9. Do número 10 em diante, todos os números terminados em número par é par e todos os números terminados em ímpar é ímpar. 13 termina em número ímpar, 17 termina em número ímpar, 29 termina em número ímpar, são todos números ímpares. O número 14 é par, o número 28 é par, o número 66 é par, já contamos até 1000, né? 244 é par e assim por diante. Bem, para poder concluir, a pergunta aqui colocada aqui no início: o 0 é par ou ímpar? A conclusão que nós chegamos para poder apresentar e tentar com a criatividade que a gente tiver, mostrar para a criança que o 0 é par. Aí está. No futuro, lá bem mais na frente, vamos utilizar outras definições para o número par ou número ímpar, e isso vai ficar um pouco mais claro. Por enquanto é isso que eu tinha para apresentar. Vejo vocês em breve. Um abraço para todos.